Nova, as questões daqui, tá? E quem vai conduzir sou eu, a Sueli. Então eu me chamo Sérgio Souza, sou professor na Escola Municipal Milton Campos, morador de Venda Nova já há 36 anos, sou militante da resistência do PSOL e ajudo a organizar o núcleo do PSOL Venda Nova, junto com a companheirada aí. E nós vamos ter a seguinte dinâmica hoje. No primeiro momento, a Sueli também daqui a pouco vai se apresentar, vai ajudar nessa condição. A Isa vai fazer uma apresentação, falar sobre ela, sobre a sua militância. E depois o professor Pedro vai apresentar dados sobre Venda Nova, a situação hoje de Venda Nova em vários aspectos. O nosso companheiro Roju vai apresentar uma síntese das propostas que as pessoas fizeram ao se inscrever para esse seminário. Depois nós vamos fazer um fechamento disso também, abrindo as falas para as pessoas poderem se manifestar, né? Nós vamos ver aí a dinâmica do nosso tempo. E, a princípio, a gente tem marcado, nós vamos cronometrar 3 minutos de fala para cada pessoa e a gente vai ver o número de inscrições que a gente pode ter de acordo aí com o número de participantes, tá? Após essa abertura para as falas, o Roju vai novamente anotar, né, fazer as anotações e fazer uma síntese também do que foi apresentado aqui, e a gente depois vai dar um encaminhamento, né, os encaminhamentos após o seminário. Mas olha, toda a conversa pode ser feita no chat, né? É importante também que as pessoas se manifestem. Esse seminário tem esse objetivo, que é de construção, né? Essa pré-candidatura é realmente construindo, ouvindo, porque nós temos a intenção de fazer uma vereadora que tenha esse perfil, né? De conversar conosco, de construir essa BH que nós queremos, e principalmente as questões referentes à Venda Nova e à região norte em geral. Sueli também vai se apresentar. Sueli. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sueli, sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, moradora de Venda Nova, no bairro Piratininga, e militante, né, do PSOL, da resistência no PSOL, e estamos aí construindo junto, né, esse novo passo, né, que é a pré-candidatura da Isa. Como o Sérgio falou, né, a gente apresentou a dinâmica, né, a gente tem para tentar trabalhar com o termo até 16h30, né, e para começar, nós vamos ouvir a nossa companheira Isa Lourença, né, que vai falar um pouco dela, né, quem já participou de outros encontros, né, ou já está mais presente na militância, conhece já um pouco a Isa, né, a luta nossa, né, que é dela também. Então ela vai se apresentar para a gente, falar um pouco da história dela, né, da relação dela com essa região, né, de Venda Nova, que é uma das regiões, né, mais populosas de Belo Horizonte, né, e que tem suas especificidades, por isso até a gente pensar nessa questão do território. A gente teve um seminário que tratou sobre o Barreiro, né, e agora sobre Venda Nova. Então vamos lá, a palavra está com você, Isa. Obrigada, Sueli. Obrigada a todo mundo que está aqui. Já somos mais de 30 pessoas. Tá bem legal, né, que a gente esteja aqui reunido para pensar em Venda Nova. Como o Sérgio e a Sueli falaram, esse é o 5º seminário que a gente está fazendo de construção coletiva da pré-candidatura, né? Nós ainda estamos num momento de pré-campanha, e aí daqui a pouco, né, a partir do dia 26 de setembro, vamos iniciar a campanha. Então, a ideia é que nesse momento de pré-campanha a gente construa coletivamente quais as propostas vamos levar para a campanha. Acho importante dizer isso, porque nós não temos soluções aqui prontas, né? A minha candidatura não é uma candidatura que apresenta promessas, soluções prontas, mas muito pelo contrário, né? Tenho buscado muito ouvir bastante e apresentar agora coletivos para a gente debater na comissão, para a gente levar de fato para a Câmara Municipal. Então, a ideia é que todo mundo fica à vontade
para falar, para contribuir. Às vezes você não sabe qual é a solução do problema, fala do problema que você enxerga na nossa região, que a gente vai tentar junto. Tem que salvar o Benício. Então pode falar. Se quiser falar. Quer falar, mas manda mensagem, comentário, a gente está muito aberto. Oh, meu Deus, eu achei que eu ia te salvar. Volta. Na eleição, né? Acho que ele está nova. Eu achei que a gente dados que se quando a gente vai ver quais as propostas tem para essa região da cidade ou para as regiões periféricas da cidade, a gente não conta. Então, a minha ideia é que a gente construa de fato essas propostas, levante as propostas das soluções, não deixe de participar, não. E aí, lembrar que também esse seminário está sendo gravado, para a gente não perder nada. E a ideia é a gente formar um grupo no WhatsApp também, para a gente ir trabalhando juntos, né? Eu quero me apresentar um pouquinho, porque acredito que pessoas aqui. Ah, meu Deus. Ô, Isa, só ia te falar isso, Isa. O áudio está tendo umas falhas, tá? Deixa eu pôr o fone aqui para ver se melhor. Beleza. Porque o fone estava ruim, mas eu vou colocar. Juntos. Reuniões. Vamos pegar um time. Vocês me falam. Agora tá bom o áudio? Tem como aumentar um pouquinho mais, Isa? Você acha que é possível? Melhora ou não? Acho que melhorou. Pessoal aí, ótimo. Se ficar baixo de novo, é por conta da posição do fone e do microfone. Aí você me fala que eu conserto, tá? Preto. Bom, então vou continuar aqui. Se ficar ruim, vocês falam. Quero me apresentar um pouco, porque acho que tem pessoas aqui que ainda não me conhecem, ainda não participou de algum espaço da campanha. Eu sou Isabela, né? Isa Lourença, eu tenho 26 anos. Eu sou metroviária, eu trabalho nas bilheterias. E eu cresci, né, na região de Venda Nova. Eu passei minha infância, minha adolescência, até os 20 e poucos anos na região de Venda Nova. Depois eu me mudei, hoje eu sou moradora do Barreiro. Mas vou falar um pouco sobre a importância dessa origem de Venda Nova e disso para a gente poder pensar a nossa região, né? Minha família segue moradora de Venda Nova, então ainda permaneço com esse vínculo. Eu sou ativista, né? Faço parte de movimentos sociais desde os 17 anos, quando eu entrei na universidade, no movimento estudantil. Fui do meu centro acadêmico, que eu fiz jornalismo, né, na UFMG, do centro acadêmico, do diretório acadêmico, depois fui coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes, do DCE-UFMG. Chegou o doente eu fui parte... Todo mundo é vilão. Pessoas, um cursinho popular. Todo mundo é vilão. Eu sou o Venom. De comunidades na região do Barreiro. E hoje também, esse ano também, demos início à campanha BH Fica em Casa, uma campanha de solidariedade que busca fortalecer mulheres das comunidades também. Eu dei pra elas, mães, com diversos produtos para cuidado dos filhos, de higiene. Olha, com brilho que nem entra na bunda da Isso é um mãe. pouco do que eu tenho feito Você não gostou? nesses Pra ficar em casa? quase 10 anos, né? Já de vou pegar essa militância. do neto também? Não, neto eles não têm. Eles só têm essa. E hoje eu sou pré-candidata, então, a vereadora de BH. Temos um acúmulo coletivo. Ele tá em De casa. trazer nessa pré-candidatura 3 eixos principais de campanha, que é juventude negra e periférica viva, pensando, né, na situação da nossa juventude hoje, os acessos que tem perdido, os direitos que tem perdido, e como que isso faz com que a nossa juventude, inclusive, seja alvo fácil da violência, e a gente tem perdido muito. A gente precisa pensar políticas para a juventude negra e periférica.
precisa pensar políticas, inclusive porque a gente teve um corte, inclusive no vivo pelo governo Zema, a gente vai ter que pensar políticas a nível de município para suprir demandas, a gente tem políticas em relação ao SUS, nas periferias, a assistência social, nas periferias também. Então tem muitas questões de acesso que a gente precisa para a população periférica. Segundo eixo da campanha tem a ver com a representatividade das mulheres negras, porque a gente sabe, né, que as mulheres negras é quem sustenta a nossa cidade nas costas, inclusive, nos serviços essenciais. Beijo, tia. Quem ali está fazendo um hospital funcionar, o transporte funcionar, a limpeza da cidade funcionar. Muitas vezes são mulheres negras, mas quando a gente vai ver, né, na representação na Câmara, nós temos 41 vereadores, 4 são mulheres, só 4 mulheres. Muito chato o meu trabalho, né? Uma mulher negra depois que Áurea foi eleita deputada federal. Então, isso não acontece porque as mulheres negras não têm propostas, né, para a cidade e tal. Isso acontece pela combinação do machismo e do racismo, que faz com que muitas vezes a gente tenha dificuldade de se candidatar e quando nos candidatamos temos dificuldade, encontramos muita dificuldade para ser eleitas. Então, a combinação que a gente vê na sociedade aí do racismo e do machismo tem trazido essa discussão e uma discussão sobre os direitos trabalhistas, uma vez que eu sou metroviária, e a gente precisa lutar pelos direitos da gente, né, que trabalha, que carrega a cidade nas costas, os nossos 99%, né, que eu falo muito, que nós somos a maioria da sociedade, nós somos 99% de toda a nossa população que trabalha em diferentes setores, mas a gente não está nos espaços de decisão e a gente precisa virar esse jogo. E o direito à cidade. Também que eu sou metroviária, então tudo a questão do transporte. O metrô, por exemplo, né, passou no último ano 4,25 na passagem. Isso está trabalhando muitos acessos, né? A gente está falando de juventude viva, né? Juventude que possa circular pela cidade. E a gente se esbarra no preço do transporte, tanto do ônibus quanto do metrô, que é muito caro. E que isso vai ter efeitos em vários aspectos da vida. Vai ter efeitos de você poder circular pela cidade, e de lazer, de cultura, de esporte, que você queira, mas também de estudar numa escola em outra região, mas também de buscar um atendimento de saúde em outra região, e transporte na falta de acesso nesses ramos da vida. E bom, para ir finalizando, isso se linka muito à nossa discussão hoje, né, do seminário de Venda Nova. Tanto, não só por conta da minha origem, né, de ser de Venda Nova, de ter, né, vivido todos os problemas que enfrentam uma região afastada aí durante toda a adolescência, boa parte da vida. Mas porque são os problemas de todo mundo, né, de todos nós que moramos em regiões afastadas no centro. Então, nós precisamos lutar pela valorização das regiões, valorização da região de Venda Nova. Venda Nova hoje tem quase 300 mil habitantes. Isso sem contar toda a região metropolitana ali que tem divisa com Venda Nova e que, né, assim, que circula, transita entre BH e Santa Luzia, BH e Ribeirão das Neves, então, assim, a gente precisa pensar que é uma região grande, que precisa de investimento, nós precisamos debater a descentralização de recursos da cidade, a gente precisa debater várias coisas, né? Venda Nova, por exemplo, é uma das regiões em que tem a menor renda média da população, em que tem a Zona Norte como um todo, é uma das regiões de mais vulnerabilidade da juventude. Então, nós precisamos muito de investimento, assim. Nós temos uma situação, inclusive, de mortalidade materna e infantil, que Venda Nova tem uma das maiores também, de acordo com o último dado, mas entendendo que não temos informação recente sobre isso. E, ao mesmo tempo, nós temos uma maternidade pronta em Venda Nova que nunca foi inaugurada. Então, nós precisamos falar sobre isso, né? Como que hoje existe até uma proposta da prefeitura de abrir uma maternidade no centro da cidade e não abrir a maternidade Leonino Leonor, que está em
Venda Nova que está pronta e que só precisa ser inaugurada. Então, são vários âmbitos da vida em Venda Nova que nós precisamos conversar e que afeta a vida da periferia de conjunto. Eu não quero aqui agora, nesse momento, entrar em muitos detalhes dos problemas e propostas, até porque o Pedro fez um levantamento importante, o Roju vai fazer uma sistematização de propostas que já apareceram, então vou deixar mais para eles poderem falar e para todo mundo poder falar aí no chat também, né, abrir o microfone. Estou vendo que já teve gente que comentou aqui sobre conselho tutelar, então vou deixar mais para todo mundo falar e eu volto a falar um pouquinho no final também com mais algumas impressões. E é isso, gente. Para terminar mesmo, eu estou bem confiante na possibilidade da eleição. Eu fui candidata em 2018 a deputada estadual. Eu tive mais de 12.500 votos. Então, isso mostra a possibilidade. Eu fui a terceira mais votada do PSOL, né? Ajudando aí a eleger a Andréia de Jesus, a deputada estadual. Então, nessa eleição para vereadora, eu estou bem confiante na possibilidade de fato, ocupar uma cadeira lá na Câmara de Vereadores, mas não para mim, né? Para a gente poder fazer um mandato popular e um mandato coletivo, assim como está sendo a nossa campanha. Seja de serviço, que o mandato seja uma ponta de apoio importante para as lutas sociais e para as lutas da população por direito. Esse é um pouco meu compromisso, mas agora eu vou deixar para a gente poder ouvir depois no final a retoma a palavra. Valeu, obrigado, Isa. Bacana demais. E as pessoas já podem escrever no chat, se manifestar, como assim foi a Roxana, né? Fez essa interferência ali, falou. Ô, Roju, você só desliga a sua apresentação, que eu vou tentar colocar aqui a apresentação do Pedro. Beleza. Gente, a Isa falou bem de Venda Nova, né? Ela foi moradora também de Venda Nova, assim como a maioria aqui das pessoas que eu estou localizando aqui, que a gente conhece. Eu também moro em Venda Nova há 36 anos, né? Desde a juventude, e a gente sabe do tanto de questões que a gente tem para resolver aqui, né? E que são construções que a gente tem que fazer, são coisas que a gente vai resolver de forma coletiva, principalmente tendo uma parlamentar que possa ser a nossa voz nesse aspecto. E o professor Pedro fez uma apresentação da situação de Venda Nova hoje, que é importante saber, por exemplo, como é que Venda Nova se situa na questão da infraestrutura, das escolas, da cultura, né, os problemas que a gente tem, e que a cada gestão que se entra na prefeitura, eles continuam. Né? Nós temos aí o grande problema da Vilarinho que não se resolve, né? E a Isa já falou sobre isso, e da Leonina também, que é um problema sério. O Pedro vai tentar colocar aqui as apresentações, Pedro. Deixa eu ver se eu deixo ela aqui à vista, se vai dar certinho. Oh, meu amor. Está brincando com ele. Deixa eu ver se eu consigo, não. Ô Pedro, eu não consegui abrir essa que você mandou pelo zap. Você teria que abrir na sua tela, né? Eu abri aqui, mas não, ela não passou, entendeu? Não sei por que não está aparecendo. Sem problema, a gente começa. Sem problema? Tá. Ô pessoal, então é o seguinte, o Pedro vai fazer uma apresentação, eu vou tentando aqui se eu conseguir, mas ele vai falar sobre esses aspectos de Venda Nova. Vai lá, Pedro. Pessoal, uma boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou morador aqui do bairro Mantiqueira, em Venda Nova, né, e trabalho aqui também no bairro, na Escola Municipal Milton Campos, né, sou professor já há 33 anos, e saudar todo mundo que está presente, desejar saúde a vocês e aos familiares, né. Bem, nós pensamos fazer uma apresentação sobre a realidade de Venda Nova, porque como nós estamos nos propondo a fazer uma campanha para uma pré-candidata, numa perspectiva de ter uma candidatura que fortaleça as lutas sociais nossas, para a gente poder melhorar, através da luta e do fortalecimento nosso, nossas condições de vida,
a gente tem que partir de um ponto, que é o conhecimento sobre a realidade, né? Saber muito bem que a vereadora não é uma vereadora de região, é a vereadora da cidade. Mas esse conhecimento de cada espaço da cidade é fundamental. Então, eu trouxe aqui um estudo simples, né, com base empírica, sobre a realidade de Venda Nova. Então, Venda Nova é uma das 9 regionais de Belo Horizonte, ela tem 309 anos, ela é mais antiga do que a cidade, certo? E conforme a Isa falou, ela tem quase 300 mil habitantes. O censo de 2010 aponta 270 mil moradores na região. Então, hoje nós temos muito mais, certamente, né? Qual é o perfil socioeconômico da região? É basicamente o comércio concentrado na rua Padre Beto Pinto e também na Avenida Vilarim, né? Nós temos uma média salarial de aproximadamente 2 salários mínimos aqui na região, mas é uma média. Não existe um dado encontrado sobre o desemprego neste momento, mas a gente sabe que em Belo Horizonte o desemprego atinge quase 13% dos moradores de Belo Horizonte. Então, a Venda Nova deve estar nessa proporção também, né? Nós temos aí em torno de 15 mil empresas instaladas, 10 bancos, né? E uma atividade de serviço muito grande, como cartório, tribunais, Tribunal Regional Eleitoral, Conselho Tutelar, CEMIG, Copasa, Polícia Militar, Polícia Civil, os Correios, né, asilos, Sociedade São Vicente. Então, assim, a gente pode perceber que Venda Nova é quase uma cidade, né, pela população, pela complexidade de serviços que nós temos aqui, né? Nós temos 4 unidades de planejamento dos bairros, né, que inclui os bairros. São os 4 territórios, que é o vetor norte 1, 2, 3 e 4. E os bairros são subdivididos a partir desses vetores, né? E aí eu queria dizer de uma coisa que a Isa tocou, sobre a vulnerabilidade, sobre o índice de vulnerabilidade social que nós temos, principalmente da juventude, né? Os bairros do vetor norte 2, que é Maria Helena, Mantiqueira, que é aqui o nosso, Jardim dos Comerciários, Nova América, eles possuem um grau elevado de vulnerabilidade da juventude. Isso significa que, do ponto de vista da presença do Estado, de políticas públicas, há um problema em relação a essa prestação de serviço aqui na região, que nós vamos falar a respeito disso, né? Nós temos, do ponto de vista da organização popular, as associações comunitárias, mas grande parte dessas associações, elas têm um funcionamento precário e são ligados a mandatos parlamentares, né? E a prefeitura, gente, é bom a gente observar isso, porque Belo Horizonte ela está com a política de integrar as associações ao Estado através do CONPUR, que é o Conselho Municipal de Políticas Urbanas. E sabe como é que ele é composto? 16 membros. Veja bem, gente, como que é isso. 8 representantes da administração municipal, dos membros, dos 16, 2 representantes da Câmara Municipal e 6 representantes da sociedade civil, 2 do setor técnico, 2 do setor empresarial e 2 do setor popular. Então, veja bem, a Prefeitura está criando um órgão para incluir as associações, na qual, do ponto de vista popular, só duas pessoas poderiam integrar, né? E aí nós temos as questões de origem dos problemas públicos, né? Da prestação de serviços públicos. Aí o Sérgio já trouxe aqui, né? Sérgio, levanta um pouquinho, por favor. Nós temos aí a educação, né? A educação aqui na região conta com 32 escolas municipais, 14 escolas de educação infantil, 10 creches conveniadas, 22 escolas estaduais, um SESEC, 10 faculdades privadas, e esse crescimento das faculdades privadas é um fenômeno que acontece no país inteiro, né? Então aqui nós temos 10, e várias escolas particulares, né? E no quesito da saúde, nós temos aí 16 centros de saúde, farmácia digital, centro de material esterilizado, reabilitação, laboratório do Hospital Norte, de
Venda Nova e Pampulha, o Centro de Referência de Saúde Mental, né? Unidade pronto atendimento 24 horas, além de hospitais, como o Risoleta Neves, né? E como também o atendimento aos funcionários do Estado através do Vicente, de uma agência do Vicente, e inúmeras clínicas, né, que nós temos aqui presentes. Do ponto de vista da comunicação, 9 rádios comunitárias, 3 jornais locais, uma de integração territorial das NEPs, né? Sobre a questão ambiental, nós temos os parques, né? Nós temos aí, vou acelerar aqui, nós temos 5 parques, e um deles é interregional, que é o da Lagoa do Nato, né, que tem um funcionamento também muito importante aqui em toda a região, e vários outros parques aqui. E do ponto de vista da cultura, Venda Nova possui um centro cultural, que é lá na região do Jardim Comerciário, aqui perto, né? E vários grupos culturais. E aqui essa pesquisa que me ajudou foi o Sérgio. O Sérgio também é artista, não sei se vocês sabem, né? Nós temos aí o coletivo cultural Brian Sai, com base de trabalho no hip hop, na região de Santa Mônica, Santa Amélia, Batalha dos Predinhos, que são os slams de hip hop, Rio Branco, Céu Azul. Tem o pessoal da companhia Fox de Serradeiro, que organiza o festival Pontapé Cultural. E temos aqui perto de nós, aqui no Mantiqueira, o grupo Arraiado Formigueiro, que já existe há 25 anos e atua no carnaval e nas festas juninas. Existe o velho Capitão América. Eu falei já dos parques, né? Que isso? Bem, será que tem aí na TV? Veja bem, isso aqui são alguns desses grupos que se organizam mais espontaneamente. Nós temos mais grupos organizados espontaneamente. Porque do ponto de vista da ação cultural do Estado, apenas o centro cultural aqui na região. E aí, quando a gente pensa na vulnerabilidade da juventude, Peraí, eu já vou lá no fazer sofá, esse link, tá bom? Termina da de falta esse episódio, de opção que o Estado dá. Falta 2 minutinhos, eu só vou terminar aqui de trabalhar e já vou lá no seu... de uma intervenção mais cultural. Benício, né? eu tô falando sério. Aqui, ó, Terezinha Rocha está me falando Aí aqui da escola de samba também da região. Sobre a mobilidade urbana, né? Então nós temos a estação de metrô da Vilarim, que integra aqui toda a região de Venda Nova, bem como também da região metropolitana aqui no vetor norte. A estação do Vilarim, olha só, gente, 120 mil pessoas todos os dias nessa estação, né? E a partir de 2014 houve a integração do MOVE. Então é muita gente. A estação Venda Nova, que foi inaugurada em 2000, há 20 anos, certo? Que transitam nela 65 mil pessoas. E, pessoal, no metrô de Venda Nova, em 2017, foi feito um levantamento que quase 8 milhões de pessoas utilizam o metrô, né? Então, essa é uma das questões em relação à mobilidade urbana, porque nós sabemos muito bem que esse transporte urbano, ele não é de boa qualidade, né? Então, assim, a quantidade de linhas que nós temos, de viagens, ainda não é suficiente para garantir um transporte mais confortável, para as pessoas irem sentadas. A maioria da turma vai como se fosse uma lata de sardinha. Essa é a realidade, né, que nós temos. Aqui, o metrô também muito carregado, né, de pessoas. E dos problemas que a gente observa nesse aspecto, que aí eu vou linkar com a questão da juventude, nós temos a questão do acesso da juventude ao deslocamento aqui na própria região de Venda Nova, né? Então, é muito comum aqui, pessoal, o pulão, né? Então, muitos jovens aqui da nossa região saem daqui do Mantiqueira e vão até o centro de Venda Nova. Se não vão a pé para ir frequentar o ensino médio, certo? Elas dão um pulão no ônibus. E aí, são muitas as vezes que a gente viu o motorista sendo abordado pela polícia para poder tirar esses jovens do ônibus, né? Então, esse é um problema muito grande de acesso à escola, cultura e lazer por parte da juventude, em termos da mobilidade urbana. E sobre a questão do meio ambiente, queria citar aqui que o Ribeirão do Onça
ele é o fluente principal do Rio das Velhas, que é lá em Santa Luzia, né? E ele recebe águas do Ribeirão Isidoro, que por sua vez é beneficiado pelo córrego que nasce no Parque Serra Verde, que é o córrego Floresta, Vilarim, que recebe água do córrego do Capão, que vem lá do Céu Azul, percorrendo os bairros Lagoa, Piratininga e Lagoinhas, certo? E o córrego do Nato. E qual que é a questão, pessoal? Todos esses contribuem com a degradação geral dos recursos hídricos por meio dos esgotos e botas fora que nós temos nesses rios. E como há uma política de encaixotar rios, córregos, né, 30% dos córregos e rios de Belo Horizonte são encaixotados, são colocados em manilhas, né, são escondidos. Então, isso nós temos problemas sérios no momento de maior número de chuvas, que é o transbordamento, que são as enchentes, né? Então, a Vilarinho, todos os anos, nós temos problema com enchente, que causa prejuízos do ponto de vista material, quanto também de morte de pessoas, que é o pior, né? E todos os anos. E a promessa dos governos é resolver esses problemas e nada resolve, né? Então, nós temos para terminar uma cidade dentro da região, uma cidade com problemas de mobilidade, com problemas nos serviços públicos que não são de qualidade, apesar do esforço de seus trabalhadores. Nós temos problema da vulnerabilidade social da população, principalmente da juventude, que fica à mercê do tráfico, mas você sabe, né? Que pela ausência do Estado com políticas públicas que possam estar resolvendo essa questão. Nós temos aí na área da saúde, conforme a Isa lembrou aí, possibilidade de ampliação, como é a maternidade Leonina e Leonor, que já está instalado, mas que o poder público não toma para si para poder fazê-la funcionar. E nós temos as possibilidades de mobilização, porque existem os movimentos aqui, certo? Mas são movimentos que são invisibilizados, que são ficam invisíveis. Ficam invisíveis. Então, a gente quer mostrar essa realidade para a gente pensar quais políticas nós temos que construir enquanto moradores, enquanto trabalhadores dessa região, para a gente poder colocar em evidência os problemas e trabalhar numa perspectiva de mobilização para cobrar do poder público a resolução dos mesmos. Então, por isso que nós acreditamos que uma candidatura e um mandato parlamentar que esteja realmente voltado para o fortalecimento dessas lutas sociais, como também projetos nesse sentido, pode ajudar nesse processo de transformação e mudança. Então, terminei aqui, passei até do tempo. Obrigado aí, estou à disposição para poder qualquer pergunta aí. Obrigado, companheiro Pedro. Sueli? Valeu, Pedro. Muito bom, né, gente? É essa questão que a gente coloca, né? A gente parte da realidade, então, conhecer essa realidade que a gente vive, né, e transformá-la. Esse espaço de construção, ele é um espaço que ele se inicia agora, né, e o objetivo é a gente avançar na questão, né, de ter a Isa como vereadora, né, representando essas demandas e seguir, né, uma questão até que o Donaldo colocou ali, né, de ter o empoderamento nosso, né, enquanto participante dessa sociedade, que a gente se coloque também, que a gente acompanhe, que a gente cobre, que a gente leve as demandas, que a gente construa conselhos, né, populares, para a gente poder, de fato, construir política pública que atenda a maioria. Agora, a gente, na inscrição, a gente solicitou, né, que as pessoas que quisessem já apresentassem algumas propostas. A gente, né, espera que aqui também, durante o desenvolver do seminário, né, outras pessoas vão apresentando também, ou pelo chat, ou no momento das falas, mas como a gente já teve esse inicial, né, o Roju vai apresentar para a gente as propostas que apareceram já na inscrição, tá bom? Vamos lá, Roju. Oi, gente, boa tarde. Vou falando com vocês enquanto eu vou ajustando aqui a apresentação. Mas eu acho que eu já estou manjando de como que funciona isso aqui. Então, primeiro eu sou o Roju, estou construindo aí a pré-campanha da Isa, né, a pré-candidatura à vereança, junto com outras organizações. Eu faço parte do Subverta,
que é uma organização ecossocialista dentro do PSOL, e a gente tem feito essa construção com outras organizações também. É um prazer a gente estar aqui colaborando. Sou vendanovense, como eu sempre digo, e moro no Serra Verde, e a gente precisa realmente avançar nessa construção e trabalhar com uma Venda Nova pela maioria. E nessa tarefa que eu assumi, de estar avaliando, analisando ali o que foi as contribuições que algumas pessoas que se inscreveram já quiseram trazer, já quiseram adiantar para a gente, tiveram várias contribuições. Eu busquei condensar alguns pontos principais. Tinha um campo de preenchimento lá, que era, que vocês devem se lembrar, que era a gente apontar, quem estava se inscrevendo, apontar os problemas que essa pessoa identifica na região de Venda Nova. E aí as pessoas colocaram, né, alguns problemas que elas acreditavam ser relevantes e tudo mais, e também tinha um campo para propostas. E nesse sentido eu quis trabalhar, e eu vou ser bem breve nessa apresentação, que eu condensei mesmo, tentei deixar de uma forma que conseguisse abarcar vários pontos que se repetiram, que se complementaram, e aí eu separei em três segmentos, 3 categorias que a gente pode, junto nessa ideia de apresentar propostas que foram já contribuídas por vocês que estão aqui presentes. Eu trabalhei com 3 categorias. A primeira delas é justamente essa sobre os problemas e demandas que a gente tem. Então, do que vocês colocaram lá, no formulário de inscrição, quais são os problemas e demandas urgentes em Venda Nova? A gente teve ali muito presente o pessoal colocando problemas de infraestrutura, e isso vai desde alagamentos na região, principalmente tocando aí na região do Vilarinho, na Avenida Vilarinho. A gente também teve recentemente alagamentos na Avenida Álvaro Camargos, né, antiga 12 de outubro. Também foram colocados a questão de ruas esburacadas que possuem em vários lugares, problemas de infraestrutura de uma maneira geral. Também foram colocados problemas de formação educacional, então é uma demanda, a ausência de escolas técnicas, né? Precisar de trabalhar mais nesse sentido. Foi colocada a questão de habitação e moradia, né? Muita gente em situação de rua. A gente também tem uma realidade das ocupações urbanas que estão presentes aí e que demanda uma política de moradia e habitação para a gente desenvolver no município, e que acaba dialogando também com a região de Venda Nova de uma certa forma, porque a gente tem aí ocupações, a gente tem a ocupação Dandara, na região norte. É importante a gente levar isso em consideração também. Teve muita contribuição a respeito dos serviços públicos, né? Então, falta de acesso a serviços públicos, às vezes as pessoas não têm acesso às próprias ferramentas, aos mecanismos mesmo. Foi colocado que precisa de mais um conselho tutelar, então esse é um debate importante. A questão da maternidade leonina, que já está pronta, como já foi dito, mas que não foi inaugurada, que não foi aí, não começou a atender as pessoas, e é uma demanda urgente. Teve a questão de lazer, né, falta de acesso a praças e parques, muitas vezes a falta de preservação, assim como acesso ao esporte, de fomentar mais atividades esportivas, principalmente quando a gente está falando sobre a juventude ter acesso a esse lazer, e também essa forma de isso faz parte da formação da pessoa também. Então, o esporte é muito importante nesse sentido. Cultura foi colocado, falta de pontos culturais ou de fomento à cultura e acesso para a população de uma maneira geral, e também com a juventude. Teve um ponto que eu coloquei, que eu preferi colocar como desigualdade, que atravessa vários pontos nesse sentido. Crianças e adolescentes expostos à violência no cotidiano, né, vulnerabilidade, como o Pedro colocou, a Isa também, e também a questão da falta de emprego, né, muita gente com pouca perspectiva, o desemprego aumentando, e a gente tem uma situação moderna, digamos assim, que é a questão da uberização do trabalho, a informalidade, que cada vez mais precariza a vida da população, e em Venda Nova a gente sabe que não foge aí do que tem sido essa realidade. E eu coloquei aqui um ponto de agroecologia, que se dá justamente a respeito da falta de acesso e fomento a hortas comunitárias, jardins, onde tenham plantas comestíveis, onde tenha todo um ecossistema ali, onde as pessoas possam estar interagindo mais também, se relacionando com a natureza. Então, isso foi uma questão, o primeiro ponto que eu trabalhei a partir do que foi apresentado nos formulários de inscrição. Teve um outro ponto que eu achei interessante de desenvolver, que é sobre o que podemos dialogar para buscar entender e resolver esses problemas e demandas que foram apontados. Aí, o que foi colocado lá como proposta, nós temos aí a demanda de mobilidade urbana. A gente precisa discutir a possibilidade de modificações no trânsito, de forma a facilitar para moradores e não moradores da região.
Assim como também a gente precisa de falar sobre cultura e juventude, que é o quê? Você abordar o elemento de cultura que possui muita potência e vínculo com a nossa juventude. A gente tem o pessoal do Islã, tem o pessoal que constrói vários movimentos, inclusive que estão atuando no centro cultural e que é uma potência muito grande e que inclusive se coloca como uma alternativa em relação à própria criminalidade, muitas vezes, que a juventude está exposta. A gente precisa falar de desigualdade, né? Falar sobre inclusão social para crianças e adolescentes de comunidades carentes, sobre várias questões que estão articuladas nesse sentido, falar sobre discussão sobre a integração dos governos estadual e municipal no que tange a serviço e assistência social, e também foi colocado sobre a importância da gente discutir sobre a história e desenvolvimento de Venda Nova e o seu futuro no contexto da metrópole, né? Da gente trabalhar com percursos também sobre que Venda Nova é essa que tem sido desenvolvida e para onde ela vai. Para o último ponto, para a gente poder finalizar, eu trabalhei com as propostas em si, que foi desdobrando a partir desses itens que foram sendo preenchidos lá. Então, que tipo de propostas a gente pode trabalhar para a resolução dos problemas e avanços das nossas potencialidades? A gente, pensando no campo da desigualdade, né, foi colocado lá, criação de espaços para atendimento às pessoas que encontram-se em grandes desigualdades sociais. Então, ter espaço para poder atender essas pessoas. Banheiros públicos em pontos estratégicos na área central para moradores de rua. Então, pensar os pontos de Venda Nova que tem mais incidência de pessoas em situação de rua, pensar na implementação, instalação de banheiros públicos, como que isso pode ser trabalhado, é uma discussão importante também. Outras questões que foram apontadas, educação e formação da maneira geral. Colocaram lá para a gente cursos gratuitos, profissionalizantes para jovens em busca do primeiro emprego, né, mas sem uma prova de seleção para ingressar, eliminando com isso a meritocracia que se faz injusta para pessoas que não teve oportunidade socioeconômica, né. Isso é um ponto muito importante. Teve um ponto de mobilidade urbana, com proposta de ciclovia nas principais vias de Venda Nova. Chegando na cultura e lazer, proporam também ali a reabertura do SESC para acesso da população e o passe livre para pessoas desempregadas em busca de uma nova recolocação no mercado. E também teve o ponto ali do PSOL, que vai justamente nessa questão de construção partidária, de territorializar o PSOL, né, de aproximar o PSOL com o que é a realidade da população de Venda Nova, com as periferias, tirar um pouco, muitas vezes, a atuação excessiva acadêmica que o partido tem e deixar ele mais próximo do que é a realidade concreta das pessoas. Além disso, a gente teve algumas propostas a respeito de participação política e cidadania, no sentido de dar visibilidade aos vários movimentos de base, no aspecto social, cultural, político, que acontece no território de Venda Nova, e pensar em estratégias para fortalecer esses movimentos. Então, ter essa articulação contínua, né? Megafonizar o que são os movimentos sociais da nossa região. Questão de infraestrutura. Colocar ali, junto com os moradores da região da Vilarinho, com grupos de planejamento urbano, criar um planejamento sustentável para caso tenha a vitória eleitoral, e vai ter a vitória eleitoral, ser apresentado de maneira viável à Câmara Municipal. E no ponto de cultura e lazer, promoção de espaços para a juventude e política de descentralização desses locais, assim como desburocratizar os alvarás para a realização de bailes funk e rap da região, pensando principalmente aí na população periférica, né? E aí, gente, só para poder finalizar, esses pontos aqui são principalmente pontos transversais, então eu encaixei eles, né, condensei em algumas categorias específicas, mas a gente sabe que eles dialogam entre si. Então, foi bem nesse sentido que eu busquei pegar essas propostas que vocês já colocaram no formulário de inscrição, e que a ideia é a gente aprofundar isso aqui, incorporar melhor, aprofundar melhor, né, fazer uma articulação sobre isso, e, enfim, é um pouco do que eu queria trazer para vocês. Eu encerro aqui a minha fala, passo para o pessoal aí seguir dando sequência. Ô Ju, muito obrigado. Bacana demais essa síntese que você apresentou, né? Eu acho que apresenta também tudo aquilo que a gente pode conversar junto e tentar construir, né? A partir do momento que a gente conseguir eleger Isa Lourença, né, como vereadora, e a gente caminha com a gente persegue esse objetivo, e vamos ter uma vereadora assim, vendanovense também, né? Embora esteja lá no Barreiro, mas tem a sua alma ligada à Venda Nova, isso é importante, né? Como nós somos, e da região norte no geral. Eu estou olhando aqui, ninguém se inscreveu ainda, esse é agora o momento que a gente vai abrir para as falas, a partir do que o Rojo apresentou, da fala da Isa, do que a gente está conversando aqui.
Queremos ver as interferências, né, as avaliações, propostas também podem ser faladas, e a gente está abrindo, nesse momento, um tempo de 3 minutos para cada pessoa que quiser falar, e se inscreve aí no chat, e vamos lá, né? A Eliane lá já vai começar a fala. Vai lá, Eliane, nossa companheira lá da Escola Municipal Milton Campos. A palavra é sua. Depois o Milton. Estou anotando aqui. Boa tarde, pessoal. Eliane, só um minutinho. Eu vou sempre falar na hora que faltar 1 minuto, tá bom? Tá, é rapidinho. Fala, Eliane. Para falar, né, que eu também... Hoje eu moro no Planalto, aqui perto da Lagoa do Nado, mas sempre fui moradora de Venda Nova. E, infelizmente, vítima, né, dos alagamentos. Meu pai tem uma casa na esquina ali da 12 de outubro, né, então só para reforçar esse problema, né, que é gravíssimo, não estou falando como uma vítima, mas como uma pessoa que passa por isso, né, a questão das enchentes na Vilarinho, que infelizmente acabam afetando outras regiões, né, aqui da Zona Norte, inclusive a 12 de outubro. Então é um problema que causa um grande impacto, às vezes até emocional mesmo. Hoje eu não moro no Planalto, mas infelizmente meu pai, de 82 anos, ainda mora nessa casa. E basta começar as chuvas, né, que ele fica bem ansioso, não dorme direito, porque muitas vezes essas tragédias, né, não tem hora para acontecer, acontecem de madrugada, e sempre que acontece é aquele transtorno, não só o impacto da perda, né, de todos os móveis, mas infelizmente também aquele impacto emocional. Ele ainda mora lá porque infelizmente ele não conseguiu vender a casa, porque as pessoas que conhecem, né, a realidade aqui de Venda Nova sabem que é uma área que costuma alagar nas chuvas, mas por ele já teria saído de lá. Não porque ele não gosta do lugar, né? Nós fomos criadas lá, temos a vizinhança toda, mas é por causa desse impacto psicológico, né, que acabou afetando, e o desejo dele agora é de mudar mesmo. Então, falo com uma moradora que já viveu isso, né, e que se sensibiliza mesmo, hoje não moro lá, mas me sensibilizo não só com meu pai, mas com todas as pessoas que passam por esta tragédia, né? Que é muito difícil você acordar, às vezes de madrugada, com a água dentro da sua casa, sem você ter tempo de fazer nada, além de esperar a água baixar e depois lavar toda a casa e jogar tudo fora. Eu vivi isso praticamente a vida inteira, e meu pai ainda vive isso. Então, só para reforçar esse grande problema, né, que precisa ser resolvido, para evitar mesmo esse transtorno, né? Fico imaginando os comerciantes da Vilarinho, assim como o meu pai, né, devem ficar extremamente ansiosos e preocupados com a chegada das chuvas. Então, é um problema real, grave, e que precisa ser resolvido o quanto antes. Eu conto aí com a nossa futura vereadora, né, para dar seguimento a esse projeto, que segundo o Calil já está em andamento, mas tem urgência para ser finalizado. É isso que eu queria falar. Beijo a todos. Salve, Isa. Obrigado, Eliane. Obrigada, Eliane. Agora é o Milton. Próximo, eu não vi outra inscrição depois do Milton. Pessoal, pode ir inscrevendo aí. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde à nossa futura vereadora. Eu quero tratar de 2 pontos, inclusive o segundo ponto tem aí 2 subpontos. Primeiro, chamar a atenção, alguém já até falou isso aí, colocou no chat, a questão do conselho tutelar, né, não é apenas uma reivindicação, uma luta para conseguir mais um, porque a gente acha que deve.
De acordo com o NANDA, né, cada 100 mil habitantes você tem direito ou tem uma demanda de ter um conselho tutelar. Se Venda Nova tem 300 mil habitantes, preciso ter no mínimo mais 2. Né? Não tem, porque gera gasto e a gente tem um poder público que prefere gastar menos do que conceder direito ao povo. Né? Então, acho que essa questão do conselho tutelar é algo sério que a gente tem que encarar isso como uma bandeira, como um motivo de luta. Acho que foi a Terezinha Rocha que colocou aí, ao segundo ponto, a questão dos conselhos de moradores. Né? Ou seja, tem a ver com a organização política, né? Criar espaço para que a população de Venda Nova possa se organizar para poder reivindicar. Isso é importante, eu acho que a gente tem que insistir nisso, e, inclusive, assim, aí vem o primeiro subponto dessa questão, tem a ver com a juventude, né? A gente precisa criar espaço para a cultura, sim, mas nós precisamos criar espaço para que o jovem, os adolescentes de Venda Nova, possa começar a se organizar e fazer reivindicação. A gente viveu uma experiência lá na Escola Municipal Milton Campos, que é muito interessante, né? Nós criamos lá o protagonismo estudantil. Falta um minuto. Criamos lá o protagonismo estudantil, e essa moçada se articulou de uma maneira assim, muito interessante, né? Inclusive de ir atrás do Roju, quando era do Emancipa, porque nós tínhamos um cursinho lá, né? Pré-ENEM, eles foram lá atrás do Roju, porque queriam também um cefetinho, né? Então, foram lá organizados, inclusive quem foi lá conversar com o Roju está aí participando da reunião, que é a Tainá, né? Esse pessoal foi atrás, foi comigo fazer uma reunião com o pessoal da saúde, tinha lá uns 10 psicólogos, eles foram lá conversar porque eles estavam reclamando pelo direito dos adolescentes, preocupados com aqueles que estavam se cortando, estavam se mutilando, né? Então, a gente tem que pensar numa forma da gente articular essa moçada do ponto de vista político de uma forma mais abrangente e grandiosa, né? E, por último, para poder encerrar, a gente tem que discutir também os cursinhos pré-ENEM, pré-cefetinho, não só lá para a região do Mantiqueira, mas para a região de Venda Nova. Queria que incluísse aí essas propostas. Obrigado. Milton, obrigado. Bacana demais sua fala. Deixa eu ver quem mais. Ninguém está inscrito ainda não, gente. Tem mais espaço aí para as falas. Olá, Donaldo. Pode falar. E logo depois, a Irani. Donaldo e Irani. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os companheiros aí presentes nesse seminário. Eu moro aqui na ocupação da Andara, aqui na região do Céu Azul. Desde 2009, né, nós fizemos esse movimento aqui de ocupação vitoriosa, já consagrada, né? Nós estamos instalados, né, cada um com dia. E temos aqui uma série de problemas, né? De problemas que, conforme o levantamento do Pedro contemplou, né, também essa situação nossa aqui com a juventude, falta de oportunidades de cultura e lazer, né? Então, é um problema que o mandato popular, né, no caso da Isa, sendo eleita, ela vai ter que atuar, né? Acho que até na raiz mesmo, na base mesmo da sociedade, na raiz, né, onde estão os problemas, os verdadeiros problemas sociais. Né? Então, acho que o mandato
logicamente que nós não podemos esperar que aconteça uma revolução, né? Que vai tomar o poder, né? Fazer um poder popular e tal. Não, nós podemos construir, né? E acho que para a gente começar o que nós falamos do empoderamento mesmo da população, né, dos trabalhadores, seria talvez a gente atuar mesmo na base. Eu digo, a ação, a reativação, muitas das vezes, porque existem associações de moradores, mas muitas delas desativadas, né? Um minuto. Colocar essas associações para funcionar no sentido de empoderar mesmo a população e trazer ao debate, né, esses temas todos que afligem, né, que oprimem a população e os trabalhadores, né? O racismo, machismo, homofobia, né, desemprego, enfim, todos os problemas, né? E acho que talvez nós pudéssemos até atuar de uma forma bem direta na questão da economia solidária, né? Acho que através das associações de moradores, por exemplo, nós poderíamos incentivar a cooperativas, né? Cooperativas para a compra mais barata de alimentos, né? De uma forma solidária, enfim. E também, já que o companheiro anterior falou da questão do cursinho preparatório para vestibular, acho também que uma experiência importante seria no campo da alfabetização de jovens, de adultos, aliás, né, nas periferias da cidade. Muitas das vezes as pessoas aqui mesmo na Dandara, eu tenho vizinhos, por exemplo, que são analfabetos, não conhecem, não fazem leitura de nada, né? Então, seria uma forma de a gente popularizar o PSOL, tornar o PSOL um partido civilizado, né, com a população, com as demandas, né, que a população tem. Tá? Então é isso. Muito obrigado, boa tarde. Muito bem, Donaldo. Dandara aí é um grande exemplo, né, de organização, de luta da população aí. E é isso aí mesmo, né, que a gente precisa fazer. Acho que é fomentar essa auto-organização, né, através das associações, que elas não sejam, como o Pedro colocou ali, né, espaços cooptados pelo governo, né, mas que sejam mesmo gerenciados pelo povo, pelos próprios moradores. Próximo inscrito agora é a Irani. Você assistiu as 2 temporadas? E você gostou? Irani Amorim? mais dormindo, não, observando as técnicas audiovisuais, que é muito bom. A Irani. Fiquei pensando nisso. Ela tá Boa aqui tarde. Tudo bem, vai lá. Boa tarde. Eu sou a mãe da Isa, né? Da Isa, da Carol, da Vitória e da Sara. Né? Nós somos moradores, né? Há muitos anos de Venda Nova, desde 2000. Já moramos no Barreiro também, né? Mas a Isabela nasceu em Santa Luzia. Quer dizer, nasceu em Belo Horizonte, no hospital em Belo Horizonte, mas a gente morava em Santa Luzia, São Benedito. E a partir de 2000 viemos para a região de Venda Nova. Tá? E eu só queria falar que estou muito agradecida, né, de tudo. E da minha filha, né, que é uma guerreira desde nova, desde os 17 anos, que está nessa luta aí. Né? E só isso, eu só queria falar obrigada a todos vocês, tá? E qualquer coisa eu sou Irani, a mãe da Isa, tá bom? Era só isso que eu queria falar. Boa tarde. Boa tarde, dona Irani. Bacana demais, né? A família apoiar e estar junto aí com a Isa nessa luta, né? Como a Vitória, ela assumiu uma cadeira lá nos representando. Pessoal, não tem ninguém inscrito. Mais alguém gostaria de falar?
Vamos lá, gente, é um seminário aberto, as pessoas podem falar, apresentar suas propostas, fazer uma avaliação. Esse é um momento rico, né? Um momento muito produtivo. Vamos lá, pessoal? Ninguém quer falar, não? Alguém abriu o microfone? Pessoal, qualquer contribuição, ela ajuda, né? Ela enriquece o movimento, né? Então, vamos lá, às vezes a pessoa fica tímida, né? Achando, mas o que eu tenho para... Brenon. Depois Maria Luísa. Bacana. Vai lá, Brenon. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sempre comento nas reuniões do núcleo de Venda Nova que eu me incomodo muito com a forma como a política é feita aqui em Venda Nova. E já estou vendo muita movimentação nos bairros, ali do lado do Juliana, Jaqueline, Teovina, que eu costumo passar por lá. A minha sogra mora ali. E cada pré-candidato já... O homem está aqui falando sozinho lá. Suas ruas, colocando suas falou. propagandas, e todos que eu vi até agora tentam se vincular a uma ideia assim, de algum tipo de clientelismo, algum tipo de como se político fosse um trocador de favores. Então, tem o fulano do salão escola, tem o Beltrano da ambulância, tem o Ciclano da ambulância também, tem o outro que é das vidas, que aí a ambulância ficou meio batida, então agora é vidas. Tem gente da farmácia, então, e por trás disso não tem nenhum tipo de ideologia, só troca de favores. E eu acho que a gente precisa de propostas, de pensar formas de educar politicamente a população, para que as pessoas consigam perceber isso, consigam perceber que política não é esse tipo de coisa, não é quem... agora que está chegando a eleição, está tendo um monte de obra. Então, ali no Jaqueline, Juliana, várias ruas foram recapeadas. E daqui a pouco começa a aparecer aquelas faixas, e enquanto está tendo a obra, o fulano da ambulância vai lá e coloca a ambulância dele lá do lado, com o nome dele enorme, para tentar vincular aquela obra ao nome dele. E essas pessoas que durante 4 anos, o que eles fizeram por Venda Nova? Aquele acesso ali de frente, o Risoleta Neves, quem sai do bairro Jaqueline e Juliana para ir trabalhar e quem chega do trabalho, sempre pega trânsito ali. E nunca foi feito nada, tem muito tempo que foi mudado o sentido ali da rua. A pessoa, para sair do bairro, tem um gargalo enorme, um afunilamento para ter que ir lá na Cristiano Machado. Agora estão sinalizando uma obra ali que a pessoa vai conseguir sair direto para Pedro I, mas essa obra começou a fazer, agora deu uma parada, não sei exatamente como que ela está, mas certamente vão usar ela de forma eleitoral. E a minha fala era nesse sentido. De pensar formas de se aproximar da população e tentar engajar essas pessoas para eles entenderem que política não é essa troca de favores. Política tem que avaliar o partido, qual que é a proposta ideológica do partido, porque é nessa proposta ideológica que a gente vê as propostas de mudança. É isso mesmo. Já concluo aqui, obrigado pelo espaço. Brenon, companheirão nosso lá do núcleo do Sol Venda Nova, sempre construindo com a gente, bacana demais. Na sequência aí do Brenon tem a Maria Luísa. Vai lá, Maria Luísa, como é que você está? Oi, aqui é um prazer estar com vocês. Meu nome é Maria Luísa, eu sou sobrinha do Sueli, né? Sabe? Eu sou estudante de enfermagem lá na PUC do Corel. Uma das coisas que eu mais vejo problema em Venda Nova é a questão do transporte.
Eu pego ônibus todo dia e naquela estação Pampulha, a confusão que é para pegar ônibus naquela estação Pampulha. Eu moro no Piratininga desde nova. Eu nasci aqui, fui criada aqui. E aquele 617, aquele ônibus, a lotação que está naquele ônibus, e ele passa muito, sabe? A questão, eu acho que nem é aumentar o número de ônibus, eu acho que tinha que criar uma linha nova. Que o Piratininga, ele passa em muitos bairros, e ele é super lotado o dia inteiro que você pegar aquele ônibus. Você pode pegar ele de tarde, pode pegar de manhã, qualquer hora ele está lotado. Eu acho que, ainda mais nesse tempo de pandemia, aquele ônibus super lotado, isso eu acho que é um dos problemas centrais aqui da região do Piratininga, que ele passa no Piratininga, no Rio Branco, no Leblon, no Candelária, no São João Batista, e isso super lota ele. Eu acho que devia criar que nós precisamos de criar mais linhas de ônibus. É mais isso que eu queria falar. E outra questão, a questão da saúde, a questão que Venda Nova tem muitas pessoas que são SUS dependentes e nem sempre tem uma assistência adequada nos postos, que muitas vezes não tem médico para atender as pessoas, os médicos não estão lá o tempo todo, e isso frustrante para as pessoas, sabe? A questão do Risoleta também, que a licitação do Risoleta está para vencer, não sei se é esse ano ou ano que vem, e eu estou com muito medo do Zema resolver privatizar o Risoleta. Porque se ele fizer isso, eu não sei se vai ter Venda Nova, se ele privatizar o Risoleta Neves. E é mais isso que eu tenho que falar. Parabéns pro Benício, parabéns. Bem, a gente tinha antes, né, aqui na região, duas linhas. Era o Rio Branco e o Piratininga. E aí excluía o Rio Branco, e a gente ficou nessa situação mesmo. Bom, vamos lá. Agora é a Márcia. E logo depois das reuniões. Boa tarde a todos e todas. Eu trabalho com o Sérgio, eu coordenadora pedagógica na escola. Uma coisa que me preocupa muito lá na escola, faz acompanhamento, da área da saúde, principalmente, que acaba interferindo na sanidade, das crianças, psicólogos, fonoaudiólogos. Muitas vezes a gente chama a família, faz o relatório, faz o encaminhamento, e o relato da família que não consegue atender. Não é uma língua que a gente faz esse movimento, e uma das grandes queixas da família é essa falta de atendimento, né? Não tem psicólogo, fonoaudiólogo, nem pensar. E isso acaba atrapalhando a aprendizagem da criança, né? E não só isso, né? A vida da criança como um todo. E eu gostaria que a saúde fosse essa parceria com a educação. Porque muitos problemas de aprendizagem, principalmente na alfabetização que a gente tem, se tivéssemos fonoaudiólogos para trabalhar na escola, daí dá muitas crianças. E o que a comunidade relata, né, o Milton Campolo inteira, é a dificuldade deles. E quando consegue atendimento, são muito passados. Né? Às vezes consegue uma consulta no psicólogo, mas aí teve uma consulta, a outra daqui a não sei quanto tempo. Então, assim, a gente sabe que não resolve. Né? No caso da fonoaudiologia, que é uma questão que interfere diretamente na questão da alfabetização, é mais difícil ainda.
A gente já conseguiu, até uma fonoaudióloga foi lá na escola, ela teve a boa vontade lá na escola, avaliar se a gente já detectava que tinha problema, né, na fala. Só para falar assim, foi alguém, né, da área que está pedindo, ela fez um relatório fez o posto de saúde, e nem resposta a gente teve. Então, é fazer essa ponte mesmo, né? Porque eu acho que já ia ajudar muito na base da escola, e principalmente ajudar essas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? E não só dificuldade de aprendizagem, porque isso vai interferir na vida dela como um todo, né? Na qualidade de vida da criança como um todo. É isso, obrigada. Obrigado, Márcia. Deixa eu só fazer uma correção aqui, gente. Eu coloquei aqui errado. Depois da Márcia tem a Simone, depois da Simone a Salete, a Lucilene, a Salete e o Donaldo. E aí a gente vai encerrar as inscrições, viu, pessoal, por causa do nosso tempo. Então eu vou só consertar aqui. Agora, nesse momento, é a Simone, que vai fazer a contribuição. Logo após a Lucilene, depois Salete e Donaldo. Vai lá, Simone. Boa tarde, pessoal. Vou falar bem rapidinho, tá? Para não ocupar muito tempo, porque acaba que a fala de um vai contemplando o que a gente pensa, né? E principalmente porque a gente está na área da educação. Eu também sou da Escola Microcampus, tá? Sou coordenadora lá também, para quem não me conhece. A fala da Márcia acabou contemplando muito o que eu ia falar. Só que uma coisa que eu estou preocupada é o seguinte: eu vejo que cada um vai colocando uma demanda diferente, e com isso eu acho que vão surgir tantas demandas que a gente não chegaria em lugar nenhum. Eu acho que nem se a Isa ficar lá 8 anos, talvez a gente consiga resolver tudo que cada um vai apresentando. Então, como o objetivo é tentar, né, a gente conseguir ir ajudando em cada ponto que é necessário, sabemos de todas as necessidades aí, mas então eu penso da gente tentar ir criando os espaços realmente para atender a casa dos meninos, porque com a Isa lá vai estar ajudando, mas o dia que ela sair, o dia que ela sair, aí vai acabar esses projetos todos. Então é criar os espaços mesmo. Por exemplo, quando a Márcia fala em atendimento psicológico, de fonoaudiólogo, é a gente tentar realmente ter esse espaço para atender um momento de escuta para os jovens com psicólogos, porque eu vejo que a Irmã Tiqueira tem um atendimento na Igreja Católica, né, que faz atendimento de graça, mas ela não está dando conta da demanda. É a gente tentando criar esses espaços, os jovens precisam ser ouvidos. Quantas vezes a gente chama as mães lá na escola e o problema é elas só precisavam, as mães só precisavam de uma escuta, ou os jovens só precisam de uma escuta, que às vezes não tem esse espaço. Às vezes essas crianças lá na escola, a dinâmica é tão grande que eles falam assim: se não dá 5 minutos que é pra gente conversar. Por quê? Porque eles precisam ser ouvidos, e a gente não tem esse espaço além da escola. Eu penso muito nesses espaços para atender essas demandas. E a gente criando esses espaços, aí falaria da obra da Vilarinho, para não acabar, para realmente ela começar e continuar. O atendimento psicológico, o atendimento fonoaudiólogo, e se cria esses espaços para que o que a gente esteja apontando não se perca no meio do caminho, com tantas coisas que a gente está apontando para isso. É isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Obrigada. Bem, Simone, obrigada. Entendemos sim, né? Agora a próxima é Lucilene, depois Salete. Pessoal, é um prazer enorme participar com vocês. Estou muito satisfeita. A reunião que participo, né? Eu tenho acompanhado aí pelo WhatsApp. E eu nasci no Rio Branco, né? Morei um bom tempo no Piratininga e agora eu moro no bairro Jaqueline. Então, a luta das periferias, ela é muito clara para mim. Eu sempre fui periférica, né? Então, quando eu fui preencher o formulário, eu fiquei assim, até sem saber o que colocar, porque são tantas as demandas. E aí, a Simone falou, às vezes a gente acaba até tendo as demandas que a gente tem que ter foco. E aí eu vou falar da minha experiência como professora, né?
eu percebo, eu sou funcionária da prefeitura há mais de 10 anos, eu percebo que cada ano que passa, menos investimento, menos se investe em educação, né? E o que me preocupa muito é com a segurança alimentar. Muitas crianças, elas dependem da merenda da escola. E eu tenho observado que isso tem de ser prioridade em muitos governos aí. Só está ficando precarizado essa oferta de merenda escolar. E a gente sabe da importância, né? Então, eu sei que é uma demanda, porque a ISA tem condições de trabalhar, de pressionar o governo para não deixar cair a qualidade alimentar nas escolas, que é realmente fundamental. Gente, é isso. Eu tenho uma série de outras coisas para fazer. Eu acho que tem que ser emergente, né? Obrigada, um beijo para todos, saúde, né? Estão precisando. Beijão. Obrigado, Lu. Bacana, é muita coisa mesmo para fazer, para a gente pensar. Eu acho que as suas ideias são sempre bem-vindas, vamos anotar, né, e colocar no chat. Isso é bacana. Eu acho que as contribuições aí nós estamos anotando todas, né? Alguém lembrou aí que o trabalho de vereador ele é limitado em alguns aspectos, mas a ideia dos conselhos, da gente estar junto, participando, né? Porque nós não estamos fazendo uma revolução, mas alguém que esteja lá pressionando e a gente junto, se organizando para fazer isso, tem uma potência, tem um valor imenso. A próxima a falar é a nossa companheira Salete. Seja bem-vinda, Salete. Vamos lá. Salete. A Salete, depois do Donaldo, e a gente encerrou as inscrições, tá, para retomar. Eu sei que é bom falar sobre as coisas da nossa região, mas nós temos um teto, né? Salete. Deixa eu ver se ela está aqui. Nossa, Salete está aí? Ela está. Liga seu microfone, Salete. Tá. Tá. Eu achei que vocês mesmos ligariam, por isso que eu estou no celular, tá meio complicado. Tá bom. Então, boa tarde a todas e todos. Tá ouvindo? Tranquilo, Salete, pode falar. Então, sou moradora do Mantiqueira há 40 anos e sou uma militante nas políticas públicas. A menina dos meus olhos é a saúde, mas tenho percebido que os conselhos estão enfraquecidos, a população está despolitizada e Mantiqueira há 25 anos atrás, de 15 a 25 anos atrás, era uma comunidade altamente politizada. Então, vejo a possibilidade, a necessidade de fazer um trabalho de formiguinha. Não vejo como multidão que faz a diferença, mas de formiguinha que vai fazendo um montante, né, para fazer, tentar alcançar uma consciência política da população, do povo como um todo. E eu fiquei muito feliz quando o Pedro entrou em contato comigo, o professor Pedro. Interessei pela ISA, já sou procurada por alguns candidatos, nem dei resposta, mas estou aqui para somar com a ISA, mulher, negra. Eu não a conheço pessoalmente, o Pedro me informou e me tocou. Então, perguntar o que Venda Nova precisa é até hilário, né? Porque precisa de tudo. Vejo Venda Nova abandonada politicamente falando há muito tempo. E penso que podemos sim inverter esse caos, essa situação que estamos vivendo, com muito respeito ao outro e com muita transparência e leveza. Mas é isso que eu queria falar. Estou aqui para a gente fazer um caminho junto e apoiar. É isso.
Muito obrigada, Salete, pela sua contribuição aí. Próximo é o Donaldo. Para a gente encerrar, ele vai falar aí e a gente vai encerrar para passar a palavra para a Isa. O Roju vai fazer um apanhado rápido aí das propostas e depois a Isa. Vai lá, Donaldo. Pois é, eu queria falar só a respeito do tamanho do desafio, né, que está colocado para o futuro mandato de Isa Lourença, né? Alguém anteriormente colocou que é muita coisa para o mandato, que é difícil, né? Sei lá, muitas vezes a gente não consegue realizar tudo que está sendo proposto, colocado como desafio. Aí eu quero ressaltar exatamente a importância, né, de mandato popular, mandato que deve ter como princípio, né, a escuta das demandas, né? O mandato ele tem que ouvir essa demanda que vem do seio da população, da classe trabalhadora, dos municípios, até para que ela tenha condição de se posicionar diante das mais variadas demandas que uma cidade, que um município como Belo Horizonte apresenta no cotidiano enquanto desafio, né? Eu queria me inscrever mesmo para ressaltar sobre essa questão do transporte, né? Especialmente o transporte público, especialmente nas regiões que são fronteiriças, né, com outros municípios, né? Em Belo Horizonte faz limite aqui com, sei lá, uns 8 municípios, talvez, eu não me lembro bem desse dado. Mas eu falo a partir do ponto de vista de Contagem, a minha experiência como trabalhador do município de Contagem, morando em Belo Horizonte, nessa região limite com Contagem. A dificuldade que nós temos, né, de Contagem para chegar aqui na região do Céu Azul. Então, essa interligação, né, essa intermunicipalização do transporte coletivo, público, na região metropolitana, ela é uma situação muito séria, que traz uma consequência para a Contagem, por exemplo, que é onde eu trabalho, com relação ao ICMS, por exemplo. O ICMS compõe a folha do Fundeb, né, por exemplo. É o pagamento da nossa folha, trabalhadores de educação. Para vocês perceberem que é um debate importante e necessário a ser feito nessa questão do transporte coletivo intermunicipal na região metropolitana. É isso. Obrigado, valeu, um abraço aí para todos. Muito bem, obrigada, Donaldo, pela contribuição aí, mais uma vez, pela contribuição de todos, né? Todas as pessoas que falaram, que escreveram no chat, a gente você também, né? Algumas propostas foram encaminhadas pelo chat. E dizer, né, gente, lembrar que isso é um início, né, de conversa, um início de trabalho, né? E as conversas já mostraram aqui que é um trabalho muito longo, né? Que por isso mesmo ele tem que ser feito a muitas mãos, né? Eu vou passar agora para o Roju, ele vai fazer uma síntese para a gente, porque foi apresentado aqui nas nossas discussões durante a fala, né? E as colocações do chat. Vamos lá, Roju. É isso aí, companheirada. Vou elencar aqui pra gente 14 pontos de questões e elementos que foram sendo trazidos ao decorrer das discussões, das contribuições. Obviamente eu não vou conseguir contemplar tudo que foi colocado aqui no decorrer das exposições, mas como a Isa já disse anteriormente, a gente vai ter esse registro aí para poder voltar e
aproveitar ainda mais o que foi esse momento de contribuição que foi colocado aqui, que realmente é fundamental, mas vamos embora. Desses 14 pontos, um ponto muito importante que vai dialogar com o que o Newton fala, né? A cada 100 mil habitantes, a gente tem demanda para um conselho tutelar. Então, uma demanda emergencial que a gente precisa discutir é essa relação de um investimento para mais um conselho tutelar, pelo menos para Venda Nova. Então, essa é uma proposta que foi apresentada e foi defendida durante o debate. Além disso, foi colocado aqui que precisamos criar canais institucionais de participação popular, como conselhos de moradores. E para além de criar esses mecanismos institucionais, a gente também precisa de criar mecanismos de participação que articule a juventude para reivindicar suas demandas de maneira organizada. Então a gente tem aí demandas tanto de canais institucionais que vão aproximar diretamente a população para essa questão de deliberação com os representantes, como a gente também tem essa questão de participação da juventude a ser fomentada nesse processo. E para além disso, para além da questão institucional, a gente também tem a articulação de base, né, associações de bairros e moradores para funcionar, visto que muitos aí estão parados, estão estagnados, tendo em vista a necessidade da soberania popular, né, a partir da base, fortalecendo o que é economia solidária, o que são cooperativas para compra de alimentos mais baratos. Tudo isso são elementos que a gente consegue trabalhar a partir do trabalho de base, consegue superar, inclusive, o que é uma atuação parlamentar, muitas vezes limitada ali na institucionalidade, né? As enchentes são um problema constante, que estão expandindo para outras regiões, então a gente viu o problema ali, muito grave na Vilarinho, se estende para 12 de outubro, Álvaro Camargos, então esse debate da infraestrutura foi bastante colocado. A gente precisa debater sobre e trabalhar com propostas sobre os cursinhos populares expandidos para a Venda Nova, de uma maneira geral, assim como a alfabetização de jovens e adultos. E o Pedro colocou uma questão muito importante, né, que existem aí cursos do EJA, mas que a gente precisa cobrar do poder público a propaganda dos cursos e viabilizar a extensão dos turnos dos cursos, né, tanto para manhã, tarde e noite, para atender a maioria da população que trabalha, população mais velha que precisa de um tempo mais flexível em relação a essa demanda. Colocado a não reprodução de uma política clientelista, né, de troca de favores, e nesse sentido, educação política nos territórios é justamente necessária para entender os malefícios desse tipo de política para a vida da população. Foi colocada a questão do transporte, a gente precisa de mais linhas, pensando que algumas linhas específicas, elas atendem a muitos bairros, e mesmo que elas tenham circulação bastante ativa durante o dia, elas não deixam de ter uma superlotação. Então, discutir mais linhas de ônibus é necessário para a qualidade de vida em Venda Nova. A gente tem a questão da saúde, que o Risoleto Neves pode correr risco de privatização, e é um hospital essencial para a região de Venda Nova. A falta de atendimento psicológico e fonoaudiólogo para as crianças é uma defesa importante que a gente precisa trabalhar para superar esse desafio, defender uma política de intersetorialidade da educação e defender também a inclusão digital dos estudantes, também é uma demanda muito importante. Criação de empregos, então uma política de pleno emprego, a gente precisa trabalhar com isso. Espaços escolares, né? Foi colocado como que a gente consegue manter esse debate ativo e não deixar esse debate se perder, essas demandas se perderem, visto que são muitas demandas e nós temos a chance de eleger uma parlamentar, quem sabe mais, mas assim, a gente está nessa luta aí, os espaços escolares podem atender a esses debates e uma política de escuta ativa, para que essas necessidades elas não se percam na articulação entre as pessoas. Para finalizar, indo para o último ponto, a gente precisa falar de política de segurança alimentar nas escolas, tendo em vista que o alimento ele nutre as crianças periféricas e que a alimentação de qualidade deve ser prioridade, política de renda básica para todos os desempregados em situação de vulnerabilidade e o transporte público também, tendo em vista a intermunicipalização, pensando as regiões fronteiriças aí que Venda Nova consegue fazer a articulação também. Isso foi um compilado, gente, bastante desorganizado que eu fiz aqui na correria, mas que pega alguns elementos aí que foram debatidos e que, inclusive, a gente vai trabalhar nessa sistematização depois, e a gente pode aumentar esse debate no grupo do WhatsApp que vai ser falado sobre ele aí antes da gente terminar. É isso, gratidão a todo mundo. Roju, obrigado. Bom demais a sua síntese.
E vamos passar a palavra agora para a nossa pré-candidata e futura vereadora Isa Lourença, né, para fazer um fechamento aí. A Laís. Ei, gente, valeu. Se vocês não estiverem escutando direito, só falar que a gente dá um jeito aqui. Eu quero agradecer todo mundo que participou. Eu não falei no início, mas a minha mãe acabou falando, né? Que bom que eu morei na região do Minas Caixa, né? No bairro Minas Caixa, ali, eu e minhas irmãs, que também, né? Morei desde os 6 anos, né? De idade até. Minha amiga mandou aqui assim, ó. Banho nesse fio é da infância, só rabo, pé e orelha. Na região. E aí, assim, falando um pouco disso, inclusive, perguntar aqui que algumas pessoas eu até conheço, né, sobre a minha trajetória de vida, outras pessoas que estão aqui eu não conheço pessoalmente ainda, mas foi um prazer para me conhecer, algumas pessoas que falaram, seja, né, falando, seja pelos chats, então a gente está se conhecendo aqui nesse momento, mas espero conhecer todo mundo pessoalmente. E agradecer também as demandas que foram levantadas, né? Algumas demandas eu já conhecia, eu já fazia parte do meu repertório, conhecimento sobre os diferentes bairros de Venda Nova. Outras demandas foram novas para mim aqui agora e percebi a pertinência delas. Então, acho que tudo que foi levantado foi muito importante. Algumas demandas aqui têm a ver com todas as periferias de BH. Então, se for pegar, né, atendimento psicológico, várias regiões de Belo Horizonte que tem muito carência de alguns acessos do SUS, etc. Outras demandas são específicas. Acho que combinou essas duas coisas. Então, a gente precisa resolver isso. As pessoas que comentaram, né, foram muitas demandas. Então, como que a gente vai trabalhar, né? Eu acho isso muito importante. Esse primeiro momento é para ouvir mesmo as demandas. Já apresentar essas demandas em formas de panfleto, em formas de vídeo, para poder visibilizar, né, ecoar, falar sobre as demandas de Venda Nova, das regiões. No segundo momento, se tudo der certo e a gente conseguir, a ideia é que a gente tem um mandato, e aí como o Donaldo falou, um mandato aberto, participativo, um mandato popular, onde nós vamos precisar fazer várias reuniões para a gente poder falar, agora é o momento da gente lutar por isso, agora é o momento da gente lutar por aquilo, estabelecer prioridades, estabelecer o que é que o mandato pode fazer. Então, assim, o mandato pode projetos de leis, que é uma demanda que nós vamos precisar lutar junto para pressionar o poder estadual ou o poder federal. O que a gente vai poder fazer, que depende de uma auto-organização, que a gente fazer abaixo-assinado em alguns órgãos da prefeitura, seja legislativo. Então, a gente, com o mandato aberto, popular, participativo, a gente vai precisar fazer junto essa caminhada. Então, a gente poder estabelecer junto o que é a prioridade, qual a estratégia que a gente vai fazer para poder correr atrás, né, de cada demanda. Então, assim, o compromisso que a gente está estabelecendo, mas está engajado nessa campanha, é de fazer um mandato que seja a serviço mesmo, né, de fomentar uma auto-organização popular, de poder circular informações, da gente poder organizar, da gente poder pelos nossos direitos, né? Como foi dito, assim, é um projeto coletivo, um projeto da população, não um projeto de uma candidata vereadora em si. Então, esse seminário tem essa importância. Por isso, eu gostei muito de todo mundo que participou aqui, que deu suas contribuições. Acho que é isso, esse é o espírito, né? A gente pegar as demandas, a população falando sobre as suas próprias demandas. A Tereza até comentou, né, sobre o mandato, pediu para eu comentar, né, sobre o mandato atuar para pensar políticas de emprego e de combate à desigualdade que se aprofunda, com certeza. Nós temos hoje vereadoras do PSOL na Câmara Municipal que têm atuado em relação a isso, então que tem cobrado a ampliação, né, da renda básica para os situação de vulnerabilidade.
realidade do município de BH, que tem feito projetos de leis em relação à segurança alimentar, em relação a impedir que despejos sejam feitos durante a pandemia e tal. Mas, como eu disse, a ideia é a gente fazer um mandato popular para que, mesmo no início, a gente possa tentar conversar e pensar quais projetos a gente vai propor para combater a desigualdade social, para pensar política de institucionalização, de educação, de renda. Então, a ideia é a gente construir. Que legal! E a luz? Por falar nisso, quero dizer, mas para finalizar, fazer os convites. A gente está com um grupo, a gente tem um grupo de Venda Nova para a gente poder continuar em diálogo. Eu não sei se Pedro, Sérgio ou Roju e você vai conseguem enviar aqui no chat já o link para entrar no grupo. Quem quiser já clicar no link, já entrar no grupo. Mas se não conseguir clicar até agora, a gente vai mandar no WhatsApp o link para todo mundo que quiser participar desse grupo para a gente continuar essa construção junto. Lá a gente vai mandar a síntese dos seminários, vai mandar os materiais que a gente vai produzir a partir do que a gente elaborou aqui. A gente vai também conversar sobre a campanha, né? A gente engajar para fazer isso dar certo, né, gente? Porque para fazer ser possível tudo que a gente está pensando aqui, vai ter o Tigrão, fazer campanha, né? O Tigrão é aquele lá. A ideia desse grupo é para a gente organizar em relação a isso, elaborar junto e agir juntos também. A gente também tem o nosso canal no WhatsApp, que é o canal individual, onde a gente manda as mensagens individualmente para as pessoas. Vocês também mandam para mim, a gente vai conversando. É isso. O Pedro falou, tem um grande trabalho de base para conscientizar politicamente. Isso, com certeza, né? A gente precisa combater a política da compra de voto, da troca de favores. E a gente, só assim mesmo, um coletivo, né, criando essa consciência política. Sim, gente, a gente podia tirar uma foto. Não sei se alguém, quem puder ligar as câmeras, é ótimo. Quem não puder, fica com a fotinha. Onde você vai pôr sua piscina, Bê? Ligar a câmera, fica mais bonita na foto, para a gente poder divulgar o nosso seminário. E também estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer coisa que todo mundo quiser falar. Eu estou à disposição para a gente trocar ideias. Quem que vai tirar a foto, Isla? E aí, quem tirar a foto? Eu não tenho essa extensão aqui. Nossa, mas se alguém está aí, poderia? Se não, a gente tira mesmo sem extensão, a gente tira várias e depois vemos como publicar. Engraçado, eu vou fazer um print da tela aqui. Beleza, então vai lá. Quem puder aí, dá um sorriso. Vai lá, Roju, você comanda aí, Roju. E o pula-pula vai ser de que cor? Espera aí que eu vou tirar mais uma. Deixa eu só salvar primeiro. Eu vou poder pular no seu pula-pula, Bê? Só um instantinho. Vou? Ai, que bom. E todo mundo vai pular pro meu pula-pula. Daí eu vou a minha piscina de bolinha, a minha piscina de bolinha. Tá o meu quintal. Foi. Beleza, ótimo. Então é isso, né, pessoal? Gente, eu vou, a Sueli também vai fazer os agradecimentos, mas agradecemos a todas, todos, a companheirada aí do Mantiqueira, alguém falou que tem peso, de Venda Nova toda, companheirada da escola, né, pessoal do núcleo, todo mundo que participou aqui, a gente agradece muito. E eu, antes a Sueli também vai agradecer, eu queria dar 2 recados importantes, né? Primeiro, gente, que nós temos um núcleo do PSOL bem ativo aqui em Venda Nova, né? Se alguém tiver interesse, nós temos esse propósito de tornar, alguém falou isso aí, o PSOL um partido popular, né, de base, e a gente precisa entender que a classe trabalhadora precisa ter um engajamento, né, para a população, e um partido que seja popular. Esse é o nosso objetivo no PSOL. E também, na semana que vem, 29, né, próximo sábado, às 16 horas, nós teremos uma live com a nossa pré-candidata prefeita, Áurea Carolina. Então, para a Venda Nova, ela vai fazer com o pessoal Venda Nova, né? E a gente vai divulgar essa semana. Eu acho que é importante que as pessoas assistirem,
fazer uma conversa com ela, né, para entender também que nós estamos num processo bem da ISA, nós temos a nossa candidatura, né, a nossa pré-candidatura a prefeita, que é a da Carolina. Então é isso. Obrigado, pessoal, obrigado a todo mundo. Sueli? Pessoal, então, vocês estão me ouvindo? Sim. Agradecer, né, cada um que aceitou esse convite para vir fazer essa construção com a gente nessa tarde. Friorenta, né? Mas a gente, nas discussões, a gente se aquece, né? E reforçar esses convites, né, para vir participar com a gente. Entrar no grupo de Zap, a gente sabe que às vezes a gente fica, né, nossa, é tanto grupo, é tanta coisa, mas é uma discussão importante que vai trazer construções, né, de uma forma geral. E essa discussão, né, da consciência política, ela é fundamental. Então, cada um chama mais um companheiro, mais um amigo, mais um vizinho, mais um parente, e faz essa discussão, né, de que a política, ela não é essa política feia, horrorosa, que as pessoas querem nos fazer crer, né, de que a gente tem que ficar de fora dela, né, ao contrário, a gente tem que ocupar esses espaços para fazê-la uma política de... Ô, pessoal, a Sueli tinha me falado, ela estava com um problema na internet dela, né, ela saiu aí porque ela estava aqui. Eu acho bacana que esse trabalho foi uma organização bem coletiva, né, o pessoal, Venda Nova, todo o grupo, e a gente está aí, né, Sueli deve voltar em breve, mas ela teve esse problema. Agradecer mesmo e para a gente encerrar. Bacana? Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Pedro, Sueli Rodrigo. Tchau, pessoal. Saúde para todos. Valeu aí, pessoal. Um abraço. Um abraço. Fátima. Beijo, gente. Vou sair aqui. Tchau. Até mais, Isa. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau. Vamos ver o filme mesmo? Que filme? Vamos ver. Fala aí com ele pra gente assistir um filme lá, os quatro. Lili, obrigada, viu, Lili? Maria Luísa, bom te ver, Maria Luísa. Esqueceu de trazer o pai dela. Pois é, tinha que ter vindo também. Você não tem, Neto, naquele seu... Nossa, agora só vai querer ficar na promoção. Ele mandou te falar que ele não veio porque ele tá na horta. Ah, pois é, eu vou começo. Você então, vai começar nesse coisa aí, ó, de horta comunitária. Isso, dessa proposta aí. Fala com ele, da próxima, esperamos ele, viu? Vamos embora aqui, gente. Tchau. Obrigada. Até mais. Obrigadão. Vamos ver agora. Vamos ver. Foi Aragog. O sol foi bom, né? Eu quero assistir. Gente, Mowgli. Foi na Peppa. A Peppa não pode. Vamos no Mowgli? Não, a Peppa. Tá bom, sem chorar, né? Você é bebê ou é criança? Ele falou já 3 vezes que ele quer bebê. Quem que deu Peppa pra mim? Ai, mãe, você é muito... Não, eu tô brincando, eu prefiro que ele vê Peppa do que ver esses negócios de venda. Criança com 6 anos que gosta de Peppa. Aqui é Peppa, Olha, sabe? A vovó vai colocar na Peppa, só tô brincando, gente. Vamos deixar lá. Qual vai dele? A coberta, eu vou buscar uma coberta pra gente. Vamos todo mundo assistir a Peppa, senta aqui que eu vou buscar a coberta pra gente. Não,
Filha, eu vou tirar a branca dela. Filha! Nossa, com gosto de bagunça. Eu sou o Júnior. Pode guardar aquelas coisas da mãe do cara. Eu preciso. Eu tô. Eu só sentar assim. Oi, amorzão. Oi, eu vou ver. Eu sentar aqui. Não, Bê, você quer sentar onde? Aqui. Não, aqui não. Não. Denise. Isso. Aí eu boto assistir aqui em cima. Não. Sabe que o Benício Não pode sentar aqui, sabia? Ah, ele vai sentar aqui. Senta aqui dentro comigo. Vai, que eu não quero abrir. Por que você vai sentar na ponta do sofá? Porque eu tô com dor nas costas. Eu não vou